Hoje são 31 de março de 2020. Hoje o verbo da vez é assistir. É um verbo muito comum. Assistir pode significar três coisas. A mais comum delas é o sentido de ver, presenciar. Por exemplo, nós assistimos a filmes, por exemplo. Nesse sentido de ver, presenciar algo, por exemplo, assistir a novelas, jornais, filmes, séries, jogos, vai ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Quem assiste, assiste a algo. Nós vamos ver aqui nos exemplos. No sentido de ajudar, amparar, é verbo transitivo direto, não existe preposição. Por exemplo, o médico assiste seus pacientes. Não exige preposição. Quem assiste alguém não exige preposição. Quem assiste, no sentido de ajudar, somente assiste alguém. Quem ajuda, ajuda alguém. Quem assiste, no sentido de ajudar, assiste alguém. Por exemplo, a ONG assiste os desamparados. Não tem preposição, no sentido de amparar, ajudar. Já no sentido de morar, assistir é verbo intransitivo. Ele assiste, no sentido de morar. Porém, esse verbo intransitivo vai exigir um adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? É uma espécie de complemento adverbial, uma espécie, porque não é bem assim que se classifica, que diz o lugar. Por exemplo, ele assiste em São Paulo. Em São Paulo aí é um adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo assistir, significando morar, é intransitivo, mas exige um adjunto adverbial em seguida, regido pela preposição em. Nós vamos ver aqui os exemplos para melhor esclarecer. Eu assisto jornal todo dia. O verbo assistir está aqui no sentido de ver. Portanto, vai exigir a preposição a. E como é o jornal, nós só fazemos combinar a preposição a com o artigo o. Eu assisto ao jornal todo dia. Se fosse novela em vez de jornal, aí ocorreria aquele fenômeno crase, aquele fenômeno gráfico crase, com acento grave aqui indicando a crase, que é a junção desse a preposição com o a artigo feminino de a novela. Eu assisto a novela. O enfermeiro assiste pacientes. Perceba que aqui o verbo assistir está no sentido de ajudar, amparar. Dessa forma, não vai exigir nenhuma preposição. O enfermeiro assiste os pacientes. Não exige a preposição a. Paulo assiste Sobral. Perceba que Sobral é uma cidade. Dessa forma, assistir aqui vai estar significando morar, residir. Portanto, o verbo assistir significando morar exige complemento adjunto adverbial, de lugar, regido pela preposição em. Paulo assiste em Sobral. Eles assistem filmes. Novamente, se nós temos filmes, o teor do verbo assistir vai ser o de ver. Ver, presenciar. Portanto, vai exigir a preposição a. Eles assistem a filmes ou aos filmes. Eu assisto Fortaleza. Fortaleza é uma cidade. Logo aqui, o sentido vai estar
de morar. Sendo o sentido de morar, nós usamos a preposição em. Ele assiste em Sobral ou eu assisto em Fortaleza. Esse sentido de assistir significando morar é muito raro, é pouco usual hoje em dia. Ele vai significar principalmente o verbo ver, presenciar, quando vai ser transitivo indireto, exigindo a preposição a, e vai significar amparar ou ajudar, sendo o verbo transitivo direto, não exigindo, portanto, nenhuma preposição. Muito obrigado.